caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de educação física. Professor, professora, muito grata aí por essa parceria, por estar aí orientando, conduzindo os nossos estudantes nessas aulas de educação física. O meu coração fica muito grato, tá? Com cada um de vocês. E eu quero ver registro, hein? Eu quero muita prática, muita movimentação, muita diversão nas minhas aulas, ok? Conto com vocês para isso, hein? Isso, muito mesmo. Muito, muito, muito. Agora, vamos dar uma olhada no que nós temos aí na nossa aula de hoje. Então, acompanha comigo o slide. Olha só, a aula é a aula 13, exatamente. Nessa aula 13, o que a Prof. Iris vai conversar com vocês? Vai falar a respeito de envelhecimento e atividade física. E esse envelhecimento e atividade física, gente, eu vou confessar para vocês que é uma temática da qual eu gosto muito. Sério, prof? Sim, é uma temática que eu gosto muito. E o que tem nessa agenda que a Prof. Iris vai estar conversando com vocês? Olha só, vou trazer aqui epidemiologia do envelhecimento. Também trago aqui a fala sobre alterações relacionadas ao envelhecimento, os benefícios da prática regular de atividade física para o idoso, programas aqui de atividade física para os idosos e, para fechar, diretrizes aqui da atividade física para os idosos. Certo, muito bem. Então agora a gente entra aí nesse processo de conhecimento sobre o envelhecimento e como que o exercício físico, que a prática da atividade física, que o manter-se ativo fisicamente vai influenciar aí. E, nesse sentido, a gente já começa com um gráfico, gente, olha só. E esse gráfico eu trago aqui para vocês terem uma noção aí de projeção, certo? Da população idosa no Brasil. Então, lá em meados de 1966, né, existiam aí 4 milhões de pessoas, tá? Dentro desse grupo. Em 2021, 19 milhões, aumentou consideravelmente. E agora, para 2025, né, 33 milhões. Então, no Estatuto do Idoso, a gente observa aí que ele estabelece aí como indivíduos idosos, pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos de idade. Exatamente. Provavelmente aí na sua casa, na sua região, na sua família, você deve ter contato aí com uma pessoa dentro dessa categoria, dentro dos 60 anos, né? Acima dos 60 anos, então a gente conhece aí como idosos. E aí, dentro desse grupo, o que a gente observa também, Prof. Iris? A gente vai observar aí a questão da expectativa de vida. Não sei se vocês têm observado, mas imagino que sim, vocês perceberam aí que cresceu o número, né, o quantitativo aí de idosos. E existe aí uma expectativa de vida, né, para nós seres humanos aqui, para as pessoas aqui no Brasil. E essa expectativa, ela vai mudando aí conforme a região. Se vocês observarem aqui, e aí eu vou pedir para o meu diretor abrir esse mapa, abrir esse slide, muito bem, vocês vão ver que os estados brasileiros que têm aí uma expectativa melhor são aqueles que estão posicionados mais indo em direção ao sul, né? E aí, nessa escala de cores, a gente consegue perceber que aqui para a região norte, a grande parte, a grande maioria, está numa escala aí, né, atual aí, na média, né, nas proximidades aí de 74,5 anos, né, 74 anos de idade aí, de vida aí da maioria das pessoas. Claro que a gente tem pessoas com mais idade do que isso, mas a maioria se encaixa dentro desse grupo, certo? E o que deve estar influenciando aí, prof? Será que é o calor? Será que é qualidade de vida que as pessoas têm? O que será que deve estar influenciando, né? Que a gente começa a observar esse gráfico e olha, por exemplo, lá em 1900, era cerca de 33 anos.
Hoje uma pessoa com 33, com 33 anos, ela está no auge, no início aí da sua fase adulta, né? Exatamente. Lá em 1950, as pessoas viviam em média os seus 43 anos. E hoje elas já estão chegando aí aos seus 74, né, até passando disso. Mas aí tem várias condicionantes que fazem com que a população de determinadas regiões vivam mais ou vivam menos, certo? Muito bem. E aí a gente entende aí como pessoas, né, idosas mais jovens, aquelas que estão aí num grupo entre 65 e 74 anos. Elas são mais ativas, elas têm mais vigor, né? Elas são mais cheias de vida, tem mais energia, né? Vamos dizer assim. Então, elas estão no início aí dessa sua fase aí idosa. Depois, a gente tem aí um outro grupo que são os idosos considerados como idosos velhos, né? Esse grupo está na faixa etária ainda aí dentro dos seus 75 e 84 anos. Eles já têm um pouco menos aí de ativez, né? São menos ativos e menos vigorosos, tá? E uma outra classificação vem aí com os idosos mais velhos, tá? Que tem acima dos 85 anos. E o que a gente percebe nesse grupo? Pessoas com maior fraqueza e mais enfermidades. Mas calma que eu não estou falando que todo mundo que está dentro de cada um dessas classificações vão ser dessa forma. Vai ter várias condicionantes aí que vão dizer se sim ou não. A gente está fazendo uma análise assim bem geral, certo? Muito bem. Nesse sentido, o que vem mais aí, prof? A gente entende agora o que vem a ser aí esse envelhecimento. E esse envelhecimento, caríssimo estudante, ele é um processo aí natural e gradual. Ou seja, vai acontecer. Desde aquele momento em que nós estávamos na barriga da nossa mãe e a gente saiu, a gente já vem envelhecendo um pouquinho a cada dia, né? Um pouquinho a cada mês, um pouquinho a cada ano, um pouquinho a cada década. Então, é um processo normal do ser humano, tá bom? E aí, a gente percebe, né, que desde o nascimento até a sua morte, a maioria das evidências aí, né, elas vão a partir da 6ª década de vida. O que são observados nesse envelhecimento? Então, pode ser observado aí que há muitas vivências pessoais, né? Porém, são muito individuais. Então, essas pessoas já passaram por várias histórias de vida, já conheceram o mundo ou não, já vivenciaram, já tiveram várias expectativas, já tiveram muita história, já tem muita história para contar, né? E muitos de nós ainda estamos na flor da idade, conhecendo um pouco de como que é viver. E ela já tem muita história, muita vivência. Nesse processo de envelhecimento também, é possível observar, caríssimo estudante, o contexto cultural, o contexto social, porém, como o indivíduo viveu, né? Se com mais experiência, se com menos experiência, como é que foi esse processo. Particularmente, eu gosto de sentar com pessoas com mais idade, com mais experiência, né? Que estão na melhor idade e sabem aproveitar a vida e souberam aproveitar a vida e conto aí seus relatos de como eram e conto as suas experiências para que a gente não caia em certas experiências não tão interessantes. Eu acho legal ouvir, é sempre muito bom, a gente aprende muito com a vivência do outro, né? E isso também se deve a qualquer faixa etária, mas nesse grupo em especial, que é o grupo aí acima dos 60, a gente consegue perceber muita história, né? Muita história boa para ser contemplada. Dentro desse grupo também a gente observa aspectos biológicos, né, de genética e aspectos psicológicos que ficam mais em evidência. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá fazendo o mapa mental dessa aula de hoje? Tá fazendo essa chuva de ideias aí do que tá ficando de interessante? Tá fazendo sua ilustração? Olha, eu quero ver, hein? Me envia que eu quero ver. Isso.
Continuamos nessa conversa e aí eu quero que você me responda agora, caríssimo estudante. Quero que você me responda como envelhecer bem. Fala aí pra mim, quero ouvir daqui, vai. Ah, prof, eu vou envelhecer bem, ou para a pessoa envelhecer bem, ela tem que se alimentar bem, ela tem que dormir bem, ela tem que ter boas amizades, ela tem que se exercitar, tá correto? Teu pensamento tá perfeito. Agora, na prática, será que todo mundo faz isso? Você faz isso? Se não, tá na hora de ter mudança de hábito. Afinal de contas, todas as nossas aulas, todos esses momentos aqui de conversa que a gente tem, todos esses estímulos que a Profires vem trazendo aqui para você, é justamente para que você tenha essa autonomia, essa consciência e leve para o teu dia a dia. Né, que você faça pequenas mudanças, mas que elas sejam consistentes, que elas sejam progressivas, que elas melhorem a tua vida e a vida de quem está próximo a você. Tudo bem? Isso faz parte também de um processo de amadurecimento. Sabe esse desenho? Eu gosto muito dele, né? Up, Altas Aventuras. Então, é para vocês verem já esse paralelo, né? Como que a gente enxerga a vida, como que a gente enxerga esse envelhecer. A gente enxerga ele de forma positiva ou a gente já salva assim com não só um saudosismo, né? Uma saudade de coisas boas que já foram vividas, mas com uma certa forma negativa? Eu espero que não, né? A gente tem muito a contribuir com o outro, seja com uma experiência, seja com uma história, seja com através da sua forma como viveu, impulsionar outras pessoas. É sempre muito legal, não é? E aí, nesse processo todo, a gente observa algumas alterações, tá? Alterações que são relacionadas ao envelhecimento, a esse processo de envelhecer. E que alterações são essas, Profires? Olha só. Então, a gente observa aí alterações, né, que estão ligadas às características dimensionais do envelhecimento, tá? Que são de referência biológicas, cronológicas, psicológicas e sociais. Então, o indivíduo que está envelhecendo, ele vai ter todas essas etapas aqui. Em algum momento, alguma coisa vai puxar mais, né, vai ficar mais evidente. E agora a gente vai entender um pouquinho de cada uma delas. Então, quando eu falo da dimensão biológica, o que eu vou observar? Eu vou observar que normalmente, né, é natural, a estatura do indivíduo diminuir. Então, vai diminuir aí cerca de mais ou menos 1 centímetro por cada década, né? Então, essa massa óssea tende a recuar. A gente tende a diminuir. Tem até aquela questão, né, que se você for após uma noite de sono, você se levantar e fosse medir aí, você tem uma medida, por exemplo, eu tenho 1,61 m, né? E no final da tarde, depois que você já trabalhou bastante, que você já correu muito, já se exercitou, já fez várias atividades, você vai perceber que tem uma diferençazinha, né? Ali 1 centímetro a menos, meio centímetro a menos, então é natural que a gente se curve, então o nosso corpo não está tão alongado como de manhã. Mas ao longo da vida, no processo de envelhecimento, isso também acontece, né? Mas não é aquele negócio que amanhã vai voltar, é um processo natural aí do nosso corpo, de forma biológica, tá bom? Isso aí. A pele, a nossa pele vai mudando com o tempo. Né? A pele, então, tende a ficar mais fina, tende a ficar mais elástica, tende a ficar também mais oleosa, né? Com menor visão, né? Para perto. Eu não estou aqui agora, né? Mas eu acredito que muitos dos professores que estão acompanhando aí, vocês já passaram por outros, já devem ter percebido que eles usam óculos, assim como a Prof. Iris, porque a tendência é que a nossa visão ela vai ficando também mais encurtada, né? E a gente precisa aí de um aparato como o óculos, ok? Então, nesse processo de envelhecimento, a visão também é afetada, tá? Nessa dimensão biológica. Eu tenho menor audição, né? Menor peso, e volume encefálico, né? A gente está falando aí cerca de 10% aí desse cérebro. O fluxo sanguíneo, tá? O volume ventricular, esse volume aí injetado aí de sangue aí na passagem desse teu coração. A perda do número de neurônios,
né? Menor condução também de informações, a sarcopenia. Professor, o que é sarcopenia? Já vou te explicar. Inclusive, tem até uma atividade aí no final, no nosso momento Exercite-se Mais e Mais, que está relacionada à sarcopenia. Mas ela tá direcionada aí à perda da massa muscular. E aí é por isso que é importante a gente estar sempre ativando, movimentando, exercitando, né, tendo a prática do exercício físico na nossa vida diária, para que ela seja mais lento esse processo de diminuição da massa muscular. A força muscular, consequentemente, também fica diminuída. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza! Isso aí, caríssimos. Anotem tudo, tá? Aí vem a sarcopenia. Se ontem, né, o indivíduo se enxergava musculoso, definido, né? Hoje, esse indivíduo, quando eu falo hoje, existe um processo de tempo aí, tá, caríssimos? Esse indivíduo, ele não sente a mesma disposição, a mesma força, a mesma estrutura muscular que ele tinha antes. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando aí do que, Profires? Ó, da sarcopenia. A sarcopenia é uma perda generalizada e também progressiva da força e da massa muscular esquelética, tá? É o envelhecimento aí e mesmo em indivíduos saudáveis, ou seja, todo mundo vai perder massa, tá? Essa massa muscular, tá? Também tem o aumento aí da população idosa nesse ritmo acelerado em todo o mundo, certo? Muito bem. E aí a gente observa também que, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, prof, o que é essa palavra, geriatria? Está relacionada ao estudo, né, de pessoas idosas, pessoas acima dos 60 anos. Então, quando você falar em gerontologia, geriatria, você está falando aí de estudos com pessoas idosas. A professora Iris é formada em Educação Física, certo? E o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi justamente, né, falando aí sobre as práticas dos exercícios físicos, dos jogos adaptados para a terceira idade. Ou seja, foi voltado aí para a gerontologia. Então, a Prof. Iris começou a estudar e pesquisar como que é esse processo de envelhecimento dos seres humanos. Como que as pessoas respondem às práticas dos exercícios físicos ao longo da idade, em especial nesse período aí que inicia a partir dos 60 anos. Então, de certa forma, né, é até um dos motivos de eu gostar tanto dessa temática, né? Mesmo porque, gente, a gente tem que se aceitar como a gente é. E a gente está envelhecendo. A gente tem que entender que precisa ter esse cuidado. Eu até vejo agora nessa outra faculdade que eu estou fazendo agora, de arquitetura, que um dos grandes booms, né, não só relacionado à tecnologia, vai ser, na minha percepção, na humilde opinião da professora aqui, vai ser projetos nas mais diversas áreas voltada para esse grupo, certo? Porque a população está envelhecendo e não está se renovando. O que a gente percebe? Que, por exemplo, muitos casais não estão tendo filhos, né? Ou estão tendo menos filhos do que antigamente. Então, a população não está se renovando. E aí vai precisar de mais cuidados relacionados aí às pessoas idosas. Também vai ter que precisar de mais incentivos tecnológicos para as pessoas idosas, né? A Prof. Iris tem uma idade X hoje, daqui 10 anos ela tem outra idade, daqui mais 20 anos ela tem outra idade. E aí como é que fica esse processo para continuar sendo inserido aí nesse contexto social, certo? E aí fica uma reflexão para cada um de vocês. Como que vai ser a sociedade daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos, né? Eu acredito que as pesquisas, os estudos, os incentivos têm que ser para isso aqui. E eu acredito que vai ser o grande boom. Então, quem estiver trabalhando na área, que estiver ligada à geriatria, à gerontologia, a práticas que enxerguem a pessoa idosa, vão ser pessoas muito, muito mais bem-sucedidas. Minha humilde percepção, tá bom? Através das pesquisas e estudos que tenho observado. Continuando, né, Prof. Iris? Então, vamos continuar essa nossa conversa. Tudo é conhecimento, né, gente?
Beleza. Agora vem a outra dimensão que, ó, é a dimensão cronológica. Relógio, né? Então, a gente observa aí a forma padrão da contagem dos anos vividos, né? As pessoas enxergam uma forma diferente de uma criança, de um adolescente. A minha percepção de contar o tempo, de contar os anos de vida é diferente da sua, que é um pouco mais nova do que eu. A sua percepção é diferente de uma criança que tem lá na sua casa, ou seu vizinho, né, que tem, sei lá, 10 anos de idade, 5 anos de idade. Então, cada um vai ter uma percepção diferente, e para o idoso também. Então, ele já começa a contar de forma diferente, de uma forma mais lenta, de uma forma mais tranquila, muitas vezes otimista, o que é legal, mas também muitas vezes não tão otimista assim, né, gente? A gente também tem que falar dessa realidade. Observa-se também a mensuração em dias, em meses, em anos, desde o nascimento. Ah, o nascimento do meu neto, da minha filha, do meu filho, quando eu vim ao mundo, né? Essas conversas, essas falas, essas trocas, né? A gente começa a observar isso também. E é absoluta e não serve para medir o envelhecimento. Então, muitas vezes a pessoa não se enxerga, né, como uma pessoa idosa, como uma pessoa velha, porque ela faz tanta atividade, ela se envolve em tantas ações, ela é uma pessoa ativa desde sempre, que ela não, a idade dela física não corresponde à idade cronológica. Interessante isso, né? Até a gente, eu mesmo, Profílios, eu me enxergo, na maioria do tempo, eu me enxergo com a idade em torno entre 10 e 15 anos. É essa a minha idade mental. Mas na minha idade mental, de forma positiva, de enxergar a vida, não nas minhas atitudes, né, mas na minha perspectiva de vida. E como é que é a sua idade cronológica, a sua idade mental aí com relação à vida? É uma percepção positiva ou negativa? Uma percepção jovem ou uma percepção velha? Porque tem uma diferença entre o velho e o idoso. São coisas totalmente diferentes, né? Muito bem. Tem outro ponto, outra dimensão, que é o quê, Profíris? É a dimensão aí psicológica. Então, todos os seres humanos são como eu poderia falar? São impulsionados pela sua mente, né? Então, a gente observa aí também lapsos de memória, né? Muitas vezes há um desuso, dificuldade de aprendizagem, uma certa lentidão, né? Uma depressão, uma ansiedade. Mas se a gente olhar no cenário geral, hoje até os jovens estão tendo muito acesso a muitas informações, a muito tempo de tela, e também tem, tipo, antecipado esse processo de envelhecimento neurológico, né? Pouco uso para a prática, muito tempo de tela. Então, a gente também tem que ter essa cautela, caríssimo estudante. Tá? Aproveite para viver, aproveite para experimentar, tá? Fora das telas também. Isso é muito importante. Ainda dentro da questão psicológica, da dimensão psicológica para as pessoas idosas, há muito ganho de sabedoria, tá? E muito conhecimento. Então, se você tem a oportunidade aí de conviver com pessoas com mais experiência, aproveite. Essa é a minha dica para você. Aproveite, sem pressa, porque a vida, ó, passa assim num piscar de olhos. Então, aproveite para aprender, para ganhar mais sabedoria, para trabalhar as diversas aprendizagens, tá bom? Isso. Nesse grupo também a gente observa aí perda na motivação e na confiança, tá? Diminuição nas expectativas e nos sonhos, porque a pessoa começa a enxergar a vida que já está no final, né? Na reta final ali da sua vida, muitas vezes. Mas a gente também tem pessoas tão ativas que para elas, se chegar a 100 anos, ainda tem mais 200, né? De tanta energia. Eu quero ser essa pessoa, tá? Quando eu chegar aos meus 100 anos, vocês me encontrarem por aí, eu já quero estar com você. Olha, gente, bora correr, porque a gente ainda tem mais 100 pela frente. Então, não para aqui do meu lado, não. Me acompanha, tá bom? Senão fica para trás. Eu quero ser essa pessoa. Estou trabalhando para isso. A gente tem que ser otimista, né? Dentro desse grupo também tem questão de falhas de atenção, de concentração. Então, a gente consegue perceber esses parâmetros muito evidentes aí nesses grupos, né? Nesse grupo de pessoas. Muito bem.
Outro ponto é a dimensão social. Então, deixa de ser economicamente ativo, né? Normalmente essas pessoas já não estão mais no mercado de trabalho, ok? Há rompimento das relações antigas, porque muitos amigos, familiares, conhecidos, né, já vieram a falecer, então há realmente aquele rompimento. Menor renda mensal para o lazer, fim da vida social, o início dela, é o que eu acabei de dizer para vocês. Hoje, com tanto avanço da tecnologia, com tanto avanço aí na saúde, a gente percebe que as pessoas que estão chegando a 60 anos, nem parece que tem 60 anos, parece que tem 40, de tanta jovialidade. Outro dia mesmo eu estava assistindo aí algum desses vídeos, né, na internet, e tinha lá um homem, né, dos seus 65 anos, e a aparência dele tão jovial, tão bem definido fisicamente, tão saudável, né, tão ativo fisicamente, que até foi colocado lá no jornal, né, que as pessoas achavam que ele não era idoso, quando ele ia colocar o carro dele na vaga de idoso, né, que tem aí essa lei, né, tem um local específico para ele. E aí o pessoal fica questionando, não, mas por que esse homem, esse cara aí está estacionando na vaga do idoso? Porque ele, cronologicamente, né, no tempo, ele tem acima dos seus 60 anos. Mas de mente e de cuidados com a sua saúde, ele não aparenta essa idade. Então vai acontecer isso muito, né? Essa tendência. O avanço na tecnologia e na saúde tem nos permitido isso, na estética, no cuidado com o corpo, tem permitido isso, né? Dentro ainda dessa questão social, a gente consegue perceber em muitos casos, né, na grande maioria, uma inferioridade, né, se sentir incompetente, um pouco mais de isolamento. Isso é natural da idade. É interessante que nós, mais jovens, mais novos, possamos compreender o momento de cada pessoa, inclusive o seu, tá bom? Isso, muito bem. Eu gosto muito dessa temática, eu já falei para vocês que eu gosto dessa temática, poderia ficar conversando horas aqui com vocês. E aí, a gente vai agora assistir uma externa para a gente complementar essa nossa conversa, tá bom? Assiste comigo. Hoje vamos saber alguns segredos da atividade física para envelhecermos bem. Já começamos a envelhecer desde que nascemos, um processo natural da vida, mas a questão é envelhecer com saúde e é aí que entra a atividade física na vida do ser humano. Durante o processo de envelhecimento humano, ocorrem modificações em nossa estrutura corporal, perdas funcionais, de massa magra, e aí podem surgir doenças patológicas. A soma desses fatores influenciam no psicológico de pessoas que antes se locomoviam com facilidade, realizavam atividades das suas vidas diárias sem o auxílio de outras pessoas e sem dores. E ter a sua colaboração. Com o avançar da idade, devido ao sedentarismo, perdemos a capacidade motora e, com ela, a dificuldade de uma vida saudável, livre da depressão e inabilidade. A educação física torna-se fundamental na aceitação desse processo, pois utiliza-se de treinamento físico que auxilia no processo do envelhecimento, reduzindo as perdas funcionais, abalos cognitivos e psicológicos, tornando o indivíduo resistente, capaz de caminhar, subir escadas, apresentar força para carregar sacolas, enfim, realizar as atividades da vida diária sem qualquer prejuízo ou esforço. Por isso, a atividade física é super importante na vida do ser humano desde pequeno. Veja o caso do Carlos Gabriel, de apenas 4 anos de idade. Pelo menos 2 vezes por semana ele está aqui, na escolinha de futebol. Ele e os colegas aprendem se divertindo a iniciar na vida uma atividade física e assim prevenir algumas doenças na fase adulta. É o que garante o professor Renan Luiz. O esporte sempre foi presente na minha vida, sempre participei, joguei na escola também, participei de vários campeonatos, sempre gostei e sempre sou um atleta árduo, né? Sempre pratiquei o esporte, campeonatos, sempre gostei. E ela a educação física na nossa vida como é que fala? É um prazer fazer e tanto melhorar a nossa saúde como mentalmente também.
Quanto mais cedo começar a ingressar no esporte, melhor para as crianças, porque elas vão adquirir mais, vão se enturmar mais, vão praticar, vão melhorar sua saúde, convivência dela também vai melhorar, tanto na escola como familiar também, na sua família, né? A gente agrega muito respeito também aqui, respeito, companheirismo. Aí é isso que o esporte traz pra gente, né? E o pequeno Gabriel, além de querer uma vida mais saudável quando crescer, também quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol. O que tu gosta de fazer aqui, Gabriel? Eu gosto de chutar a bola. E fazer o gol? Aham. Como é que tu faz lá o gol? Ali na rede. Não se pode evitar o processo do envelhecimento, porém podemos nos precaver adotando hábitos de vida saudável, boa nutrição e a prática regular de atividades físicas, evitando o sedentarismo e auxiliando no controle de patologias já existentes ou até mesmo as impedindo. O advogado Alexandre Valchek começou a praticar atividade física aos 9 anos de idade. Parou por um tempo devido ao trabalho e família, mas retornou e diz que não pretende mais parar. Meu pai me colocou para fazer natação. Muito bem. Que nós possamos chegar aí nessa fase com muita saúde, com muita energia, como eu mostro para vocês aqui nesse GIF, né? Dançando, se divertindo, aproveitando o que tem de melhor na nossa vida. Certo, caríssimos? Muito bem, quero encontrar vocês por aí, se divertindo, aproveitando, viajando, tá bom? Então, faça da sua vida algo muito bom, muito espetacular. E comece inserindo aí o exercício físico, porque vocês vão encontrar com muita frequência os benefícios dessas práticas, né? O manter-se ativo, né, realizando práticas de atividade física sistematizadas, tá? Trabalhando a força, trabalhando a flexibilidade, trabalhando a resistência, tá bom? Por quê, prof? Porque vai aumentar a sua capacidade funcional. Então, você vai poder executar, quando você chegar na sua velhice, você vai poder executar todas as suas atividades sem precisar do auxílio de outra pessoa, né? E se porventura precisar, vai ser em mínimas ações, né? Momentos aí da sua vida, tá bom? Porque, por exemplo, idosos anteriores, né? Muitas décadas atrás, a gente via um cenário de pessoas idosas em que elas precisavam de outras pessoas, muitas vezes, só para amarrar o cadastro, né? Para levar lá ao banheiro. Hoje a gente já vê muita autonomia nessa faixa etária. Por isso que eu falo que as profissões do futuro estão relacionadas aí ao envelhecimento, tá? A gerontologia. O que a gente pode observar, Prof. Iris? Diminui aí os diversos gastos com saúde, né? Então, os benefícios da prática de exercício físico, de práticas corporais, né? De se manter ativo, vai fazer essa diminuição com os gastos de saúde. A gente vai ter melhora em diversas funções, em especial as funções cognitivas, né? Vai melhorar o nosso humor, o estresse, a questão da ansiedade, né, as diversas demências, tá? A autoestima, o autoconceito. Como que eu me vejo? Eu me vejo bem. Tô gordinho, mas estou bem. Tô magrinha, mas estou bem. Tô envelhecendo, mas estou bem. Entendeu? Dessa forma, esse autoconceito positivo vai demonstrar bem-estar, maior felicidade, e pessoas felizes gostam de estar próximo de pessoas felizes, né? Seja essa a pessoa, tá bom? Diminui o risco aí também de incidências das doenças como o AVC, o AVE, diabetes tipo 2, tá? Hipertensão, osteoporose. Então, assim, vai diminuir, ok? Vai melhorar a prevenção primária em relação aos cânceres, e em especial aqui o câncer de colo e o de mama, tá? Também diminuição na fragilidade óssea, tá? A tendência no envelhecimento é que esse osso fique mais fraco, né? Então, a pessoa acaba ficando mais suscetível às quedas. Então, vai diminuir também esse risco, em especial o risco voltado aí para as fraturas, né, na pelve. A gente já viu a coluna lá no finalzinho da nossa coluna, ok? Da coluna vertebral como um todo.
E aí existem diversos programas aí que incentivam a prática do exercício físico. A gente vai conhecer alguns agora. E esses programas, eles trabalham aí o lazer, o deslocamento ativo, as atividades domésticas também, tá? Então, trabalha aí maior essa questão da autonomia, as atividades laborais, tá? Também entra tudo. E aí, nessas atividades de lazer, o que pode entrar, prof? Exercícios físicos, né? Os esportes, até modalidades aí de uma forma geral. No deslocamento ativo, né? No como eu me desloco a pé, como que eu me desloco de bike, como que eu me desloco de forma livre, ok? Nas atividades de casa, lavando, passando, varrendo, cuidando do jardim, dando banho no cachorro, né? Lavando o carro, enfim, tá? E nas atividades também laborais, no trabalho, que estão relacionadas aí ao trabalho e nos momentos livres, ok? Então, o exercício vai melhorar muito o funcionamento, né? A parte funcional das suas práticas. Mas a gente não precisa esperar amanhã, a gente já pode hoje observar isso e incentivar pessoas que estão na nossa família, na nossa comunidade, que estão ao nosso redor, que estão sem movimento, a se exercitarem, né? A estimular, mostrar para elas o quanto que o exercício físico pode ser benéfico, o quanto que o benefício do exercício físico associado a uma boa alimentação, a boas noites de sono, vão promover o bem-estar, vão fazer com que essa pessoa se sinta, né, mais importante, mais confiante aí no seu dia a dia, tá? E aí são exercícios que vão ser observados de baixo impacto, de fácil realização, com baixa intensidade, com curta duração. Claro que vai depender também do idoso, da sua... de que momento que ele está aí no seu condicionamento físico. Se ele já é um idoso muito ativo, né, já vem exercitando, trabalhando musculação, aí o treinamento para ele vai ser diferenciado, vai ser um plus a mais, né? Então, a gente tem que observar isso também, tá? E aí, dentro de um grupo geral, a gente pode trabalhar aí com 30 minutos, né, por dia, ou 3 vezes aí de 10 ou 2 vezes de 15, tá? Por dia de prática de exercício físico aí sistematizado. Que mais, Prof. Iris? Estou gostando dessa temática também, já estou me apaixonando pela temática, eu fico feliz. Exercícios aí como ginástica para idosos, tá? Natação, caminhada, pilates, yoga, né? Pedalar. Então, esses exercícios podem ser feitos aí pelo menos 30 minutos no dia, de forma moderada, forma mais fácil, né? Mais curta, prazeroso, traz benefícios, além da questão da interação social. Perceba quantos benefícios a gente pode encontrar aí? Não dá para ficar hoje tricotando uma cadeira de balanço por muito tempo, não. A gente tem que se movimentar. E aí, nesse contexto, para a gente já caminhar aqui para o final, nós temos aí as diretrizes da atividade física para os idosos. A questão do bem-estar mais evidente. E o que eu observo aí? A gente vai observar qual é a condição individual desse indivíduo com relação à sua saúde. Se está incluindo medicamentos, quais são os fatores de risco, quais são as características comportamentais, quais são os objetivos pessoais que ele quer, quais são as preferências, né? E aí vai ser verificado o quê, prof? Vai ser verificada a intensidade, a frequência, a duração. Então, esse indivíduo ele vai treinar de 3 a 5 vezes por semana. Ai, que bom! Ele vai fazer atividades moderadas, atividades vigorosas. Se ele for fazer exercícios aí moderados, ele vai fazer de 30 a 60 minutos por dia, tá? Então, aí dá um total aí de 150, 300 minutos por semana. É bastante coisa? Mas o corpo precisa de movimento, ok? Se for de forma vigorosa, vai de 20 a 30 ou mais por dia, né? A questão aí da intensidade. E aí vai se fazendo essa combinação aí entre o equivalente moderado e vigoroso. Mas a gente tem que observar o quanto que essa pessoa idosa ela está condicionada, quanto que ela está treinada, o quanto que ela vem cuidando da saúde de forma anterior, tá bom? Então a gente tem que levar em consideração isso também. A gente tem pessoas que vão, segundo a OMS, que têm entre 18 e 64 anos, elas têm aí uma necessidade de 150 minutos semanais, né, de atividade física aeróbica, né? Então, vai correr, vai pedalar,
né, vai trabalhar uma natação, para quê? Para estimular aí essa parte aeróbica, tá? Essa intensidade vai ser uma intensidade moderada, tá? 150 minutos por semana. Ou ainda 75 por semana, só que aí vai ser essa atividade aeróbica com mais alta intensidade, ok? Muito bem. E vai poder também combinar aí essas duas vertentes. 2 vezes por semana, tem que trabalhar fortalecimento muscular, ok? E observar os principais grupos musculares aí que esse indivíduo utiliza no seu dia a dia. Muito bem. Pessoas que são maiores que 65 anos, a gente observa o que foi mencionado anteriormente, tá? E aí elas podem ter acompanhamento de algum familiar, né, para estar ali auxiliando, para estar ali ajudando. A gente percebe que tem uma mobilidade, né, essa forma de se deslocar, de se movimentar é um pouco mais reduzida, então aí vai ficar aí de 3 vezes na semana. Pode-se trabalhar a questão do equilíbrio, que é muito importante nesse período. E importante mesmo é se manter ativo, né, para que possa realizar as atividades que tem em desejo, ok? Então, dinamizar em torno aí dos seus 300 minutos por semana de forma moderada, ok? Ou 150 de forma mais intensa. Muito bem. E aí tem diversos exercícios, e aí eu vou abrir aqui para você dar uma olhada de pertinho. Olha só. Então, nós temos aí exercício físico, né, e atividades aí para as pessoas idosas, que vão trabalhar aí, por exemplo, o quê, prof? Atividade aeróbica, força muscular, endurance muscular, flexibilidade, o equilíbrio, exercícios resistidos, né? Tudo isso para quê, prof? Para recuperar, para manter, para melhorar ou para performar? Aí vai depender qual é o objetivo dessa pessoa, tá? Isso não é só para as pessoas idosas, não, aqui é de um contexto geral, tá? Então, a gente observa que os exercícios, de forma geral, eles minimizam os efeitos aí do envelhecimento, né? Em especial aí dão mais qualidade de vida, né? Muito bem. A gente observa aí recomendações para prevenir, né, o declínio dessa capacidade aí funcional e mental, e a gente vai inserir exercícios aeróbicos e resistidos para melhorar essa capacidade funcional. Muito bem. Tudo isso trabalha o quê, prof? Autonomia, qualidade de vida, né? E o profissional precisa prescrever de forma individualizada. Não dá para ser aí um grupão e é isso X, não. Tem que olhar pessoa por pessoa. Cada um carrega aí uma história de vida que deve ser observada. Muito bem. E aí, para a gente fechar essa nossa aula, caríssimo estudante, deixa aqui o nosso momento exercite-se mais, mais e mais. E a ideia aqui é que você já comece de agora, se você não começou ainda, né, a exercitar, tá? Se não começou, tá errado. Já era para estar fazendo desde a primeira aula junto comigo, hein? É para te incentivar, tá? Isso aqui é um impulso. E aí nós vamos dar um show para sarcopenia. Então, nós vamos reservar um espaço tranquilo, pode ter um colchonete ou uma toalha grande, uma música animada, a Prof. Iris gosta de música, né? Uma música bem bacana, bem divertida, tá? E nós vamos realizar exercícios sem pressa, movimentando o nosso corpinho inteiro. Isso aí. E quais são os exercícios, prof? Nós vamos trabalhar aí com polichinelo, ok? Muito bom. Nós vamos trabalhar com agachamento. E aí, quando você trabalhar o agachamento, não passa aqui, ó, a ponta do seu joelho não passa da ponta do pé, tá? O seu quadril, o seu bumbum é que vai para trás. Mantenha aqui, ó, a sua coluna o mais reta possível, tá bom? Isso. Também tem esse outro aqui de você tocar de forma alternada com saltitos a lateral interna do seu pé, tá bom? E vamos fazer aqui o Superman, né? Vamos voar aqui, deitar aí no solo, de barriga para baixo, tá? Com o abdômen, né? No solo, e vamos erguer o nosso corpo aí e movimentar braços e pernas estendidos. Então, essa é a proposta, tá? Faz aí 30 segundos de cada exercício, depois troca, descansa 30 segundos e vai fazendo até o final. Depois me conta, vem aqui comigo,
Me conta como é que foi essa experiência. Mandou a sarcopenia para longe? Então tá valendo. Quero esse registro, hein? O registro de tudo, da aula de hoje que foi top, né? Então, maravilha. Conto com você no seu registro, com a tua energia e a gente se vê na próxima parte da aula. Tchau, tchau.